Olá, segundo ano, bom dia, boa tarde novamente. Voltei agora com a nossa aula de História. Vamos estudar, minha gente, assunto novo que está no livro. Pegue o seu livrinho de História. Nós vamos voltar a utilizar o nosso livro para as atividades do dia. Vamos lá, turma, no vídeo anterior você já anotou que a sua atividade de casa também será no livro. Hoje nós não vamos utilizar o caderno, mas você precisará pegar o seu para corrigir a tarefa de casa da aula passada. Nós estudamos na semana passada sobre o folclore. Eu trouxe para a nossa aula várias coisas que compõem o folclore, não só as lendas do Saci, Curupira, Iara, Porco de Rosa, do Mamãe e o Boi, não é só isso. Tem muito mais, lobisomem inclusive, tem muito mais do nosso folclore. Ele é riquíssimo, ele é repleto de coisas deliciosas, coisas bonitas, coisas lindas e legais de se ver. Música, danças, ritmos musicais, instrumentos musicais. Tem também as roupas típicas e diversas coisas que nós aprendemos. Brincadeiras, inclusive, também mostrei algumas, brinquedos e brincadeiras, e trava-línguas e outras coisas. Mas, turma, hoje nós não vamos falar sobre data comemorativa. Vamos estudar hoje sobre a escola ao longo do tempo. A nossa aula de hoje será basicamente utilizar o livro. Nós vamos fazer todo com o livro, tem leitura, tem tarefa de casa para fazer nele, e a sua tarefa de casa também será executada nele. Vamos começar corrigindo a nossa tarefa de casa da nossa aula de quarta-feira, dia 18, falando sobre folclore. A primeira questão diz o seguinte: escolha 5 brincadeiras que fazem parte do folclore e anote. Essa é uma resposta pessoal. Eu vou colocar aqui algumas sugestões para auxiliar os amiguinhos que não tenham se lembrado de alguma brincadeira e queiram acrescentar. Primeira questão. Nós vimos no nosso texto que eu li sobre o folclore que bolinha de gude é uma brincadeira assim que faz parte do folclore. Bolinha de gude. Bolinha de gude, sim. Outra brincadeira também é o peão, bem conhecido. A brincadeira de boneca, tem inclusive até as bonecas de pano, que também são brinquedos que fazem parte da cultura popular, boneca. E também outra brincadeira que veio dos indígenas. Você conhece essa daqui, a peteca? A peteca também é uma brincadeira, é um brinquedo bem divertido e que faz parte do folclore daqui do Brasil. Quem nos ensinou a fazer a peteca foram os indígenas. Além disso aqui, da bolinha de gude, peão, boneca e peteca, tem também os jogos de tabuleiro. Tabuleiro, tem a brincadeira da forca, tem a brincadeira do dominó, tem a brincadeira da trilha e tem vários outros jogos. Aqui são só sugestões. Lembre-se de iniciar com letra maiúscula, dependendo da palavrinha que você colocou. Separe por vírgula cada brinquedo ou brincadeira e aí você vai completar lá no final, pontinho final, assim que encerrar a sua resposta. Segunda questão, escreva um trava-língua que você acha bem divertido. Eu citei na nossa aula o rato roeu a roupa do rei de Roma, mas tem muitos outros. Vou tentar falar uma. O sapo dentro do saco. O saco, veja só, é trava-língua, gente. É difícil de falar. Vou tentar de novo. O sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Olha só, conseguiu. Então, trava-línguas é uma forma divertida de você falar versinhos que são muito ritmados, são bem rimados, e aí você tenta falar sem errar a palavra. É uma brincadeira bem divertida. E você aqui colocou algum trava-língua que você pesquisou. Também fiquem à vontade para responder essa. Terceiro, de acordo com o texto, quais elementos do folclore você mais gostou? Comente. Resposta pessoal também. Na nossa aula, nós vimos diversas coisas que fazem parte do folclore, como danças, algumas vestimentas, comidas típicas, lendas do folclore e muitas outras coisas. Então você vai escolher, algum dele pode ser um, pode ser dois, você vai comentar: eu gostei por esse motivo, eu achei isso divertido. Você vai construir a sua resposta, mas eu vou deixar à vontade para vocês colocarem. Resposta pessoal, início, letra maiúscula e finalize com ponto final. Na quarta questão, desenhe, pinte ou cole figuras de elementos típicos do nosso folclore.
Eu vou colocar algumas sugestões aqui de desenho. Você pode até inclusive pegar os próprios brinquedos e tentar fazer aqui. Vou tentar fazer um piano aqui para o quinto. Tem também a brincadeira da peteca. A peteca, você pode colocar folhinhas, você pode colocar outros elementos. A brincadeira da peteca é você tentar lançar de um amigo para o outro sem deixar a peteca cair. Não pode. A peteca tem que ficar sempre no ar brincando. Você pode colocar também o jogo do dominó, que são as pecinhas ou as numerações. Pode fazer isso aqui também. Dominó. Tem também o jogo do xadrez, tem a boneca, tem a pamonha, tem a canjica, tem as bandeirinhas do São João, pois o São João também é uma festa típica daqui da nossa região, principalmente, que também compõe no carnaval, que tem os confetes, as serpentinas, as máscaras, então, a sombrinha de frevo, inclusive, então tudo que faz parte do folclore, seja dança, música, comida, vestimentas, versinhos, trava-línguas, anedotas e outros, você pode sim fazer os desenhos, ou até mesmo, se você tiver disponível, colar figurinhas, de acordo com o que você encontrou. Tia, mas eu não tenho nenhuma figurinha. Não tem problema, você pode desenhar e pintar. Ok, turma do segundo ano, tarefa de casa corrigida. Vamos para nosso assunto de hoje, que está no seu livro. Embora hoje, dia 25 de agosto, seja dia do soldado, nós não falaremos na aula de história sobre esse assunto. Nós vamos estudar na página 82, que é o que eu vou pedir para você abrir o seu livrinho de história agora. Página 82, 8 dezenas, 2 unidades. Página 82, livro de história. O título da nossa aula de hoje é A Escola ao Longo do Tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano. Nós vimos isso algumas semanas atrás. Antes dela vem quem? Nosso primeiro grupo social é a família. Muito bem. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. As crianças não iam para a escola. Como será que elas estudavam? Elas estudavam em casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Antigamente não tinha um prédio específico, somente escola para as crianças irem. Elas tinham que estudar em casa, pois as escolas não tinham sido criadas ainda, ou elas tinham que ir para a casa do professor estudar lá com ele, da professora, ou até mesmo estudar dentro das igrejas, pois não existiam os prédios específicos para as crianças estudarem. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. As crianças também, como não tinham acesso à escola, as escolas não tinham sido criadas, elas precisavam se abrigar do sol debaixo de uma árvore. Elas tinham contato com o professor, com uma professora, e elas estudavam assim. Aqui vocês observam que tem duas fotografias que mostram como eram as escolas de antigamente. Observem o fardamento das crianças, o uniforme que elas usavam, os cabelos, a forma como as pessoas trabalhavam. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos. Você sabia? Você que é aluna, você é menina, na época, antigamente, há muitos anos atrás, as meninas não podiam estudar. Veja só que absurdo. Mas hoje em dia, que bom que isso é possível. O acesso ao estudo, à escola, é para todos. Todos têm o direito de estudar. Mas houve um tempo em que as meninas eram proibidas de estudar. Só os meninos eram que podiam. E esses eram de famílias ricas. Além de ser somente menino, tinha que ser de família rica. Os meninos de escolas, os meninos de famílias mais pobres não estudavam. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Em vez de estar estudando, os meninos ficavam aqui, trabalhando na lavoura. Isso era muito cansativo para eles, eles sendo pequenos, não tendo tanta força como um adulto,
mas eles precisavam trabalhar. Então as crianças mais pobres, elas não tinham acesso ao estudo. Vamos continuar na página 83. Na página 83, imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira. Veja só, os cadernos que você usa hoje em dia não existiam. E as crianças precisavam escrever em placas de madeira ou até mesmo argila. A argila é barro. E não tinham acesso a lápis, a borracha, a caneta, não tinha nada disso. Então, as crianças precisavam pegar pedaços de barro para poder estudar. Ou até mesmo pegavam pedaços de madeira e tinham que fazer os detalhezinhos, talhando na madeira de maneira bem forte para poder marcar o que elas estavam aprendendo. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se penas de aves que eram mergulhadas em tintas para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. O papel, esses papéis daqui do seu livrinho que nós temos hoje tão moderno, que simplesmente uma gráfica vai lá e fica prontinho, lá a editora manda para a gráfica deixa o seu livro pronto. Não existiam naquela época esse tipo de material. E aí as crianças precisavam, as pessoas também, inclusive os adultos, tinham que colocar a pena no tinteiro e escrever. Mergulhava de novo na tinta e escrevia. E a tinta acabava rapidamente, porque ela secava. Então ficava mergulhando lá na tinta e escrevendo. Mergulhava na tinta e escrevia. Então não tinha papel, então eles precisavam usar o quê? Peles de animais, pergaminhos, que eram grandes rolos, bem grandões, não era papel assim cortadinho, branco desse jeito, não era. E eles precisavam utilizar até mesmo pedaços de tecido para poder escrever. Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. Anos depois surgiram as máquinas de escrever. Com o avanço da tecnologia, que demorou um tempo até ela avançar, passou bastante tempo, desde 5.000 anos atrás até agora, para poder chegar no papel. As máquinas de escrever foram utilizadas bastante. Existiu até alguns anos atrás o uso de datilografia para as pessoas aprenderem a como manusear uma máquina de escrever. Pergunte à vovó, a vovô, se eles se lembram, ou até mesmo seus pais, se eles se lembram da máquina de escrever. Ela tinha os teclados bem duros, era semelhante ao computador, e a ordem das letrinhas é a mesma que tem no teclado de hoje em dia, e elas precisavam fazer uns toques lá com bem muita força, porque os botões eram duros. E aí tinha que digitar lá o papel saía de um canto e ia para o outro, ela tinha que avançar o papel, puxar novamente para poder começar a escrever. Mas era bem interessante o uso também da máquina de datilografia. Essa é a página 83. Vamos para a 84, tem um pouco mais de texto, vamos ler? Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, você agora pode estudar as aulas em casa, sendo o ensino remoto, aula online. Olha só, o desenho aqui das crianças utilizando esses materiais, esses artefatos tecnológicos que são bem modernos. Hoje, cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores, porém a mais usada é o eucalipto. Você sabia que o papel vem da madeira? Sabe os móveis que tem na sua casa que são feitos de madeira? O papel também é feito com madeira, só que existe uma substância, principalmente no pé do eucalipto, e essa substância se chama celulose. Ela é retirada dessa madeira e aí vai para a fábrica para poder fabricar o papel. Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento. Claro, tem que reflorestar sim, para que as árvores não possam ser destruídas e não nascer mais nenhuma. O mundo precisa sim das árvores, os animais precisam das árvores, todos os seres vivos precisam das árvores. E com as árvores de reflorestamento, você pode observar, inclusive, tem algumas embalagens de papel ou até mesmo de caderno que está informando no verso do caderno, ou então na embalagem do papel, que aquele papel veio de uma árvore de reflorestamento.
São pessoas que estão tendo o cuidado de, em vez de derrubar árvores, plantar novas para que essas árvores não possam ser extintas. E aqui o papel vem sim da celulose, que é madeira. Na página 85, 86 e 87 nós vamos finalizar com a leitura do texto para fazermos nossa tarefinha de classe. Na 85, agora página 85, nas escolas de antigamente os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição. Se uma criança deixasse de fazer a tarefa dela, ela recebia um castigo bem severo por isso. Ou então por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochilar na sala de aula, por não decorar a tabuada, por brigar com os amigos, por sujar as roupas e várias outras coisas. As crianças de antigamente, se elas desobedecessem, não fizessem as tarefas, brigassem com os colegas, ou fossem mal educados na escola, não fossem cuidadosos com o material, elas recebiam severos castigos. Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam a opinião dos alunos, que tinham medo deles por isso. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória e com ele batiam na palma das mãos do aluno que fizesse algo errado. A palmatória é semelhante a uma régua de madeira em que, se o aluno fizesse algo errado ou respondesse uma pergunta de maneira errada, ele levava uma palmada na sua mão com essa régua. Imagine a dor que essas crianças sentiram na época que elas passavam por esses castigos. Havia ainda muitas outras formas de repreender e para castigar os alunos, tais como ficar em pé atrás da porta, olhando para a parede, copiar sempre frases determinadas pelo professor do tipo: devo fazer a lição, não devo desobedecer a professora, ficar de joelhos em grãos de milho ou feijão. Isso eram alguns castigos que as crianças sofriam daquela época. Pergunte aos seus avós como eram os castigos na época deles, como é que as escolas agiam diante do mau comportamento de algum aluno. Pergunte aos seus avós, aos seus bisavós, se eles têm lembrança da época da escola e o que foi que eles passaram, se eles passaram por alguma dessas. Tomara que não, mas pergunte a eles se eles tinham conhecimento, se eles se lembram dessas coisas que aconteceram nessa época. Na 86, a escola passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Observe que aqui tem uma foto de uma escola antiga, a foto inclusive é preto e branco, pois nessa época as fotos não eram coloridas. Não existia celular, não existia internet, não tinha computador nem tablet, nada disso não tinha. E as crianças precisavam copiar lá na lousa, que era um quadro negro, o professor precisava riscar com giz para a criança poder copiar no seu caderno, na sua folha ou da forma como tinha o material. E aqui as escolas de antigamente, olha só, percebam que aqui era uma escola religiosa, onde tinham pessoas, padres, em que eram os ministradores das aulas das crianças. As crianças todas com os seus uniformes, percebam que as mangas eram compridas, eram roupas diferentes da época de hoje em dia. E a escola ela passou por diversas transformações ao longo dos anos. Existem escolas também que tem a sala de multimídia. Aqui na nossa escola tem a sala de multimídia, em que é possível sim você ter acesso à internet, você assistir vídeos, assistir um vídeo que está disponível na internet, o professor traz para a sala de aula, ou assistir algum joguinho, aprender coisas novas com a internet. Aqui vocês observam que tem sim as crianças com acesso ao computador, acesso à internet, ao tablet ou até as bibliotecas virtuais. Embora as bibliotecas físicas, aquelas bibliotecas onde contém livros, elas são muito importantes. Sim, pesquisar, ler, tudo isso é muito importante para o seu aprendizado, para o aprendizado também das pessoas mais velhas. A leitura, ela sempre será muito bem-vinda, ela vai ajudar você a falar melhor,
a escrever melhor, a acertar as palavrinhas, a consertar os seus erros. E tudo isso aqui vai contribuir com você. Mas existem também hoje em dia as novas tecnologias que podem te auxiliar no ensino nos tempos atuais. Na página 87, as imagens abaixo mostram escolas em tempos diferentes. Você vê alguma diferença entre elas? Observe as duas fotografias do seu livro de história. A primeira foto, além dela ser preto e branco, observe que as escolas elas eram religiosas. Parece uma igreja, onde as crianças tinham que ir para estudar. E aqui um prédio moderno, cheio de concreto, de vidros, inclusive com essas escadarias, prédios modernos. A diferença existe sim entre as duas escolas, nas escolas de antigamente e nas escolas atuais. Cada escola tem sua história, sua arquitetura, sua característica, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos, escolas que são construções térreas, outras que funcionam em prédios de mais de um andar e etc. Além das construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Observe-as. Aqui vocês veem as crianças na sala de aula, onde tinham essas bancas de madeira que era dividida com um amigo. As crianças não podiam dar a opinião delas, elas não podiam dizer se concordavam ou não com algo que o professor tinha trazido para a aula, elas precisavam ficar o tempo todo caladas, não podia conversar com um amigo, não podia interagir, não podia sorrir, não podia fazer nada disso. Hoje em dia é muito diferente, a opinião de cada aluno sim é muito válida, você traz o seu conhecimento para a sala de aula, troca experiências com seus amigos, isso tudo é muito válido para o seu aprendizado e para o aprendizado dos seus amigos. Trocar experiências, trocar ideias novas, compartilhar algo legal ou algo que você passou e queira partilhar com seus amigos, tudo isso é muito importante para o seu e para o meu aprendizado. Ok, turma? Vocês aprenderam hoje um pouco mais sobre as escolas de antigamente, que ao longo do tempo as escolas foram se modernizando. Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta para fazer? Mande a sua pergunta através do aplicativo e na próxima aula eu farei o esclarecimento. Ok, turma? Então não fique com dúvidas. Pergunte sempre. Nossa atividade de classe será realizada na página 88 e eu já peço que você anote lá em cima da página classe e coloque 25/8. 25/8, classe, vamos responder a nossa atividade. Primeira questão. Observe as imagens e pinte-as de acordo com a legenda. Para responder o primeiro quesito, você vai precisar de 2 lápis de cor. Pegue o verde e pegue o azul. Pode ser qualquer tonalidade de verde, o verde claro, o verde escuro, azul claro, azul escuro, não importa. Você que vai escolher. Muito bem, pegar os lápis de cor. Aqui tem na legenda a escola atual. Você vai pintar o quadrinho que está em branco com a cor azul. Qual dessas duas escolas é a escola atual? A do lado esquerdo ou do lado direito? A amarela ou a do prédio rosa? A escola atual é do prédio rosa. Pinta aqui esse quadrinho do lado de cá, do lado esquerdo desse aqui. Você vai pintar esse aqui de azul. Pintem de azul. E a escola antiga, a escola do lado esquerdo da cor amarela, você vai pintar com a cor verde o quadrinho que está em branco. Não é para pintar a escola, é para pintar o quadrinho. Aqui observem que tem o nome grupo escolar e aqui ao lado escola. Antigamente as escolas eram chamadas assim, de grupo escolar. Pintaram a primeira questão, os quadrinhos, vamos para a segunda. Nessa segunda aqui você vai precisar desenhar. Então prepare o seu lápis e borracha. Desenhe e escreva o nome dos materiais que há cerca de 5.000 anos eram utilizados para os alunos escreverem. Eu li para vocês no texto
que as crianças de antigamente, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, não tinham os cadernos, não tinha livro, não tinha papel, não tinha nada disso. O que as crianças usavam? Eram blocos de argila ou então madeira. Você vai desenhar aqui no seu espaço da segunda questão aquela plaquinha de argila e você pode colocar algumas letrinhas. Elas tinham que utilizar esse tipo de material porque não existia caderno. Além desse daqui, elas também utilizavam os pedaços de madeira. Pedaços de madeira, elas tinham que usar. E aqui embaixo você vai escrever o nome dos dois materiais. Escrevam lá embaixo, placas de argila, vírgula, ou pedaços de madeira. Ponto final. Letrinha maiúscula no início, placas de argila ou pedaços de madeira. Ponto final. Então as crianças de antigamente, elas precisavam utilizar, eram os recursos que tinha na época, eles precisavam utilizar isso aqui, porque sem esses recursos elas não estudariam. Página 89, atividade de casa. Na nossa próxima aula de história será já setembro. Pois é, o mês de setembro está chegando. Nossa próxima aula já será nesse dia. Então você responderá 89 e na semana que vem faremos a correção. Combinado, turma? Quaisquer dúvidas, entre em contato e eu já agradeço a sua participação na nossa aula de história. Muito obrigada, segundo ano. Fiquem com Deus, um beijo para todo mundo e eu te espero agora sexta-feira na nossa aula de ética. Tchau, gente. Beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.